Vamos lá, pessoal. Você que tem dificuldade de física, uma notícia boa, essas dificuldades vão acabar. Eu sou o professor Marcos Hervé e hoje nós vamos ter mais uma aula de física e vamos estudar a cinemática escalar. A cinemática escalar é a parte da dinâmica que estuda os movimentos sem se preocupar com o que os causou. Então, roda a vinheta e... Voltando aqui, a cinemática escalar. Ela é chamada assim, pois ela vai determinar grandezas escalares como a velocidade, o espaço e o tempo. Vamos então aos principais conceitos em cinemática. Movimento. Os cientistas acreditam que o universo tenha surgido há mais de 15 bilhões de anos, por meio de uma grande explosão cósmica que eles deram o nome de Big Bang, e que até então esse universo continua em movimento constante, em expansão, de forma que tudo que está no universo esteja em movimento constante. Pessoal, tudo no universo está em movimento. Vai depender do referencial, que é esse conceito aqui. Bem, veja só, vamos entender isso. Se eu estou sobre a superfície da Terra e a Terra está em movimento de rotação e translação, a Terra está em movimento em relação ao referencial espaço. E eu também estou em movimento em relação ao referencial espaço. A Terra está em movimento de rotação em torno do seu eixo e translação em torno do Sol. Por isso, ela está em movimento em relação ao referencial espaço. Mas em relação a essa câmera que está me filmando, eu estou em repouso. Outro exemplo. Eu estou num ônibus em movimento, sentado num banco ao lado de uma pessoa. Eu, em relação a essa pessoa que está sentada ao meu lado, estou em repouso, e essa pessoa que está sentada ao meu lado está em repouso também. Mas em relação à pessoa que passa pelo lado de fora, nós estamos em movimento. Correto? Bem, móvel. O móvel é o corpo que se desloca pelo espaço num determinado intervalo de tempo. Ok? Posição. A primeira etapa em cinemática é a determinação das posições de um móvel em uma trajetória. Tá? Aqui nós temos um móvel, o mesmo móvel na posição inicial A, e na posição final, vamos chamar assim, B, nessa trajetória aqui. Próximo conceito, trajetória. Então vamos lá. A trajetória, o conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Essa posição A e a posição B. Essa é a trajetória. É lógico que a trajetória tem o seu início, que é o marco zero, né? E tem uma setinha que indica o sentido dessa trajetória. Referencial. Bem, para que nós possamos fazer um estudo do movimento, é necessário que nós possamos estabelecer um referencial. Porque, como eu já falei, tudo, de uma certa forma, está em movimento no universo. Então, para que nós possamos estudar um determinado movimento, nós temos que estabelecer um referencial, que é um corpo que vai servir de referência em relação ao movimento que nós vamos observar. Tá? Repouso. Repouso é quando, em relação a um referencial, né, um outro corpo não apresenta movimento. Então ele está em repouso. É o caso da pessoa sentada num banco ao seu lado, num ônibus. Né? Em relação ao referencial,
a mim e a pessoa, nós estamos em repouso, mas em relação ao referencial de uma pessoa que está lá fora, nós estamos em movimento, certo? Ponto material. Pessoal, quando no exercício ele diz para nós considerarmos um móvel como um ponto material, ele está dizendo para nós desprezarmos as dimensões desse corpo. Porque essas dimensões, elas são desprezíveis para a compreensão desse fenômeno que é o movimento. Já o conceito de corpo extenso é quando nós temos que levar em consideração as dimensões desse corpo, em alguns estudos de movimento. Geralmente quando a trajetória é pequena. Por exemplo, eu tenho um trem que vai de 100 metros, que vai atravessar uma ponte de 100 metros. Esse trem inicia a travessia dessa trajetória. Ele entra na ponte, percorre com a sua parte anterior toda a ponte, e aí ele começa a sair da ponte aqui. Ele percorreu os 100 metros, mas ainda tem, né, os 100 metros do seu corpo a serem percorridos, para que efetivamente, né, o trem atravesse a ponte. Ok? Então tá aí, gente. Preste atenção para os slides, que nós vamos ter mais alguns conceitos importantes para vocês, ok? Esse primeiro slide representa o desenho que estava no quadro, tá? Ele tem os principais conceitos: trajetória, conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo; cinemática, parte da mecânica que descreve os movimentos, procurando determinar a posição, a velocidade, a aceleração de um corpo em cada instante. Nós temos um móvel na posição A 1 km da origem da trajetória, né? E na posição B a 10 km da origem da trajetória, né? Temos o sentido da trajetória, os principais conceitos que nós vimos. Agora nós vamos ver o marco zero no meio da trajetória, né? Isso significa que o móvel na posição A, ele tem um espaço negativo, menos 10 km, e o móvel na posição B, ele tem um espaço positivo, 10 km, ok? Observem que, independentemente do sentido do seu movimento, né? Para o lado esquerdo é negativo, para o outro lado direito é positivo. Neste novo slide, nós temos a mesma trajetória, modificamos apenas um móvel. O A foi substituído pelo C, né? Eles continuam na mesma distância, né? O C a menos 10 km da origem da trajetória, o marco zero, e o B a mais 10 km. É lógico, né, pessoal? O móvel é o corpo que se desloca no espaço, percorrendo a trajetória em um determinado intervalo de tempo. Temos aí a trajetória como conjunto de posições sucessivas ocupada por um móvel, posição 1, 2, 3, 4 e N, né? No tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e tempo N, né? O marco zero, né, não fornece nem o sentido e nem a distância percorrida. Agora nós vamos para o conceito de movimento progressivo e retrógrado. Veja só, pessoal, o movimento progressivo é aquele que o móvel progride na trajetória, vai no sentido positivo da trajetória. E o retrógrado é aquele que o móvel vai no sentido contrário ao sentido da trajetória. O móvel está retornando ao marco zero. Agora nós vamos falar da forma da trajetória e o referencial. A forma da trajetória descrita por um corpo também depende do referencial adotado. Considere um trem em movimento em relação ao solo, conforme a figura. A trajetória de uma lâmpada que se desprende do teto do trem é um segmento de reta vertical em relação a um referencial fixo no trem. Assim, um passageiro, por exemplo, veria a lâmpada cair verticalmente em relação a um referencial no solo, porém, a lâmpada descreve uma curva, um arco de parábola. Ou seja, para quem está dentro do trem,
né, vê a lâmpada cair verticalmente. E quem está do lado de fora observa uma parábola, pois a lâmpada está na mesma velocidade do trem para frente e em queda livre. Agora nós temos algumas conversões muito importantes em cinemática, né? Nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto igual a 60 segundos. 1 hora, portanto, é igual a 60 vezes 60 segundos, que é igual a 3.600 segundos. Então, 1 km por hora é igual a 1000 metros sobre 3.600 segundos, que é igual a 1 metro sobre 3,6 segundos. Portanto, 1 km por hora é igual a 1 metro sobre 3,6 segundos. E 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Assim, 100 metros sobre 10 segundos corresponde a 10 metros por segundo. Se nós queremos transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6, né, que vai dar 36 quilômetros por hora, ok? E se nós queremos transformar quilômetro por hora em metro por segundo, dividimos por 3,6, é o inverso. É lógico que para fixar essas regras é necessário muito treinamento, tá, pessoal? Fazer exercícios. E se vocês estão gostando da aula, né, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha aí, compartilhe esses vídeos para os colegas que também precisam. Este é apenas o nosso primeiro vídeo no canal. Teremos muitas novidades. É isso aí, pessoal. Esses são os conceitos básicos em cinemática. Nas próximas aulas, nós vamos estudar, né, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variável e fazer bastante exercícios. Nós vamos ter aulas de exercícios nível 1, nível 2 e nível 3, para nós nos aprofundarmos. E ó, vejam só, fazer exercícios em física é fundamental para se aprender física. Tá? Então, além desses exercícios que nós vamos fazer nas aulas, vocês têm que pegar algum material, um livro, uma apostila e começar a fazer exercícios também para treinar, para ficarem hábeis em resolver problemas de cinemática, ok? A física é assim. Então, até a próxima aula, pessoal, e tudo de bom para vocês!